Eu digo que a hipnose transformacional é ganhar o controle, não perder o controle. Não é alguém controlando a sua mente. Quando é feito esse trabalho terapêutico de hipnose transformacional, são duas mentes trabalhando juntas para co-criar uma nova realidade mais assertiva, para ajudar a pessoa a ganhar o controle da própria vida, não perder o controle. E na hipnose transformacional, nós trabalhamos esse envolvimento emocional forte para que essa visão de mundo seja alterada o mais rápido possível e o mais legal, que para fortalecer, logo em seguida levar a um novo comportamento, para reforçar o resultado que reforça mais uma vez a visão de mundo. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o psicólogo e hipnoterapeuta Romani. A gente falou bastante sobre depressão, sobre Setembro Amarelo na primeira parte dessa conversa. Se você perdeu, clica aqui em cima, assiste e volta. Porque agora a gente vai falar, né, Romani, de hipnose transformacional. Esse método que você desenvolveu e que você me disse aqui antes de a gente começar a gravar, que pode sim ajudar muita gente a enfrentar problemas de sofrimento psíquico, né, questões de saúde emocional. Primeiro, eu quero saber, acho que a galera também que está acompanhando tem essa curiosidade. O que isso tem a ver com aquela hipnose do desenho animado, olha para esse relógio e tal? O que tem a ver alguma coisa? Para entender um pouquinho, sabe essa hipnose que a gente vê assim, esses mitos? Hipnose nada mais é, para explicar o conceito da hipnose transformacional, do que criar a realidade ou alterar a realidade utilizando a comunicação. Sempre que eu crio ou altero a realidade através da comunicação, estamos falando de hipnose transformacional. Basicamente isso acontece no nosso dia a dia. E para entender um pouquinho como isso pode ajudar com ansiedade, depressão, fobias ou qualquer que seja o transtorno, você vai ver que tudo começa na comunicação. E para entender dentro do contexto da hipnose transformacional, leva em conta a comunicação não só como o que eu falo, mas comunicação como verbal, o que eu estou falando, o meu tom de voz, a forma como eu falo, o não verbal, a forma como eu estou me portando quando eu falo, a roupa que eu estou vestido, comunicação externa, o ambiente onde eu estou inserido, influencia na minha comunicação. Perceba, por exemplo, que você entra num lugar e aquele lugar está mal arrumado, isso influencia também na sua comunicação interna, que é o quarto tipo aqui, os seus pensamentos. Tudo aquilo que você pensa também está comunicando. Então, de alguma forma, quando eu penso algo, quando eu falo algo, quando a minha fisiologia, o meu ambiente, eu me comunico. E através dessa comunicação eu sempre crio ou altero a realidade. Então é como se a gente vivesse nesse estado de hipnose. Para explicar um pouquinho na prática, imagina que alguém chega para você e te faz um elogio no dia a dia. Você fica bem. Chega alguém e começa a te criticar. Automaticamente você fala, opa, tem alguma coisa ali, você pode perder o dia por causa daquilo. Isso são formas de hipnose. Você já assistiu um filme e chorou assistindo o filme, mulher? Muito. É bem isso. Você sabe tudo o que está acontecendo, você ouve tudo, você continua consciente, só que ao mesmo tempo você engaja tanto... Você sabe que aquilo é uma ficção, que é o mais impressionante é isso. Você sabe que é uma ficção, é mentira. É um ator. Pois é. E mesmo assim você se emociona com alguma cena e começa a chorar, ou começa a rir, dependendo da cena. Sim. Isso é um exemplo da hipnose transformacional no dia a dia. Isso acontece o tempo todo. E, por exemplo, para criar depressão, você precisa estar em um estado de hipnose. Para criar nesse conceito. Para criar ansiedade, você está se hipnotizando para criar a ansiedade. Sem ter consciência disso. Sem ter consciência disso. E se é possível utilizar para perder o controle, eu digo que a hipnose transformacional é ganhar o controle, não perder o controle. Não é alguém controlando a sua mente. Quando é feito esse trabalho terapêutico de hipnose transformacional, são duas mentes trabalhando juntas para co-criar uma nova realidade mais assertiva, para ajudar a pessoa a ganhar o controle da própria vida, não perder o controle. Mas isso é bem interessante, o papo, não sei se vai ficar a cabeça demais, vocês acharem, depois vocês comentem aqui. Essa ideia do controle é algo que eu sei que leva muita gente para consultórios de psicólogos e psicanalistas, a ideia de controlar a vida, controlar. É possível, de fato, a gente ter controle? Porque a gente lida com tanta coisa que escapa da nossa possibilidade de fato controlar, que eu fico pensando, gente, será que faz sentido a gente querer de fato ter o controle? Você tem um planejamento básico aqui, eu sei que hoje eu vou sentar aqui, vou entrevistar você, eu sei quanto tempo dura, eu sei que pergunta eu tenho que fazer, mais ou menos. Isso, mais ou menos, está estabelecido. Mas nem isso eu controlo, porque à medida que você me dá uma resposta, isso suscita uma outra pergunta. Enfim, existe essa possibilidade de ter controle? Tem uma metáfora que eu gosto muito de dizer, que é, eu não tenho controle sobre o vento, eu não tenho controle sobre o mar, mas eu tenho controle sobre o barco que eu estou dirigindo.
Pode ser que o mar vai mudar, pode ser que o vento vai mudar, mas a forma como eu estou conduzindo aquele barco, eu tenho controle. Então ganhar o controle é ganhar o controle do seu barco. Eu não preciso ganhar controle do mar, eu não preciso ganhar controle do vento. Eu não sei o que lá fora vai acontecer. Por exemplo, num relacionamento, às vezes dentro de um atendimento. Pode ser que eu não vou ter controle como a outra parte do relacionamento vai lidar, mas eu tenho como ganhar o controle sobre como eu vou lidar com aquilo. Não é o que acontece lá fora, mas o que está acontecendo aqui dentro. Por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, se ela está com ansiedade e ela entra em um lugar e ela sabe que naquele lugar está cheio de gente e aquela ansiedade começa a aumentar, o que ela vai ganhar controle é sobre esses sentimentos. O lugar não vai mudar, as pessoas não vão mudar, aquilo vai continuar acontecendo lá fora. Ela vai ganhar cada vez mais controle do que está acontecendo dentro dela. E aí como é que isso acontece? Porque você citou um exemplo que é também muito comum, as pessoas que têm medo de multidões, né? Eu tinha um amigo queridíssimo que adorava carnaval, mas não conseguia curtir carnaval ano nenhum, porque toda vez que tentava chegar no bloco, via aquele bando de gente e aí dava aquele pânico e ele saía. Enfim, é uma reprogramação do pensamento para que isso também resulte em uma reprogramação das sensações? Não só do pensamento, da comunicação no geral. Para entender um pouquinho, isso vai a nível subconsciente. Entenda basicamente assim, a minha comunicação gera um estado. Sempre que eu me comunico, eu entro em algum estado, seja um estado de euforia, um estado de tristeza, algum tipo de estado. Por exemplo, se eu começo a olhar para baixo e deixar minha postura baixa, eu entro em um estado automaticamente que posso ficar um pouco mais triste. Se eu olho para cima e começo a sorrir, eu posso entrar em um estado mais feliz. Através do meu estado, eu começo a enxergar o mundo congruente a esse estado. E através da minha visão de mundo, eu me comporto. Eu crio os meus comportamentos, aquilo que eu faço ou não faço. E através do que eu faço, eu tenho um resultado. Ou seja, meus comportamentos geraram um resultado. E aí, o meu resultado reforça mais uma vez a minha visão de mundo. Então, por exemplo, se uma pessoa, uma vez, ela foi em um lugar cheio de gente, e nesse lugar cheio de gente aconteceu alguma coisa, e ela começa a criar uma possibilidade de futuro na mente dela, que, nossa, pode ser que vai acontecer isso, e se acontecer aquilo, e ter aquela vontade de controlar tudo, ela automaticamente criou esse estado, criou a visão de mundo. A visão de mundo faz ela se comportar. Ver o resultado do ataque de ansiedade, por exemplo. Como ela viu esse resultado, a próxima vez ela pensa, nossa, vai acontecer de novo. E vai virando um loop. Então é quebrar esse loop, quebrar esse ciclo para que ela possa ganhar o controle. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa tem medo de dirigir. Geralmente algo aconteceu antes. Você pode ter certeza que teve algum ponto da vida dela que aquele medo não existia. Isso é muito... Eu acho que todo mundo que já sofreu acidente de carro partilha disso, né? Eu dirigi há muito tempo já dirijo, enfim, 20 anos já dirigindo, e sempre muito bem. Há uns 3 anos, na Copa, tem quantos anos? Na Copa aqui do Brasil foi 2014, tem 5 anos. 5 anos eu sofri um acidente de carro, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas a partir daquele dia dirigir para mim não é mais como era antes. Eu não dirijo mais tranquilo, não olho para os outros carros com a mesma naturalidade como eu olhava até então. Então é algo que também poderia, eu imagino que muita gente experiencie, e é algo que também poderia me levar para reprogramar, reconfigurar todos esses pensamentos, comportamentos, né? Com certeza. Isso é feito a nível subconsciente. Quando eu digo feito a nível subconsciente, isso acontece naturalmente, essa reprogramação a nível subconsciente, mas se pode acontecer para coisa negativa, também pode acontecer para coisa positiva. Claro. Por exemplo, se naquele dia que você sofreu o acidente, houve uma... A gente basicamente reprograma o nosso subconsciente dessas 3 maneiras. A primeira delas é através de hábitos, aquilo que você faz com frequência, você vai criando conexões que vão se tornando fortes, conexões. A segunda delas é através do seu ambiente externo, onde você convive, as pessoas que você convive, e a partir do que você vê, ouve e sente, com tudo isso que você convive, você vai programando o seu subconsciente. E a terceira delas é através de envolvimento emocional suficiente pelo menos uma vez. Ou seja, quando existe um envolvimento emocional suficiente pelo menos uma vez, você passa a alterar a sua visão de mundo. O que é o envolvimento emocional suficiente? Quando você bateu o carro ou teve um acidente de carro. Foi o envolvimento emocional suficiente pelo menos uma vez, que fez o seu subconsciente criar uma forte conexão, mesmo tendo sido uma vez, aquilo teve envolvimento emocional. E isso pode acontecer tanto, por exemplo, no nascimento de um filho. Você pode criar uma conexão forte, mudar a visão de mundo. O diretor já vivenciou essa experiência. Basicamente, rápido. Sim. Então, da mesma forma que pode ser feito para eventos negativos, pode ser feito para eventos positivos. E na hipnose transformacional, nós trabalhamos esse envolvimento emocional forte
para que essa visão de mundo seja alterada o mais rápido possível e o mais legal que para fortalecer logo em seguida levar a um novo comportamento, para reforçar o resultado que reforça mais uma vez a visão de mundo. E aí sim, em nível consciente, o cérebro vai aprendendo que, né, que aquele outro comportamento e aquele outro resultado são possíveis, então ele deixa de pensar só em algo ruim, em algo negativo. Porque aquela história também que no senso comum a gente ouve dizer muito, e eu acho que tem um pouquinho de verdade, a nossa mente às vezes trabalha muito contra a gente, né? A gente tende a levar para esse resultado negativo, olha se isso vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, e aí te bloqueia. A nossa mente, ela não trabalha exatamente para te fazer ter o resultado que você quer. Ela te trabalha para manter na zona de conforto. E a zona de conforto não é confortável todas as vezes. É para economizar energia. Por exemplo, se uma pessoa que faz academia todos os dias da vida dela, se ela fica um dia sem ir na academia, ela sente falta. Então essa é a zona de conforto dela. Só que se uma pessoa é fumante durante muito tempo, essa se torna a zona de conforto dela. Então, a zona de conforto é aquilo que o cérebro está habituado a fazer, o piloto automático. Isso é a nível subconsciente. O cérebro não é novidadeiro. Ele gosta daquele feijãozinho com arroz de todo dia. Bem isso daí. É isso. O que for mais fácil de fazer é essa... Opa, isso aqui eu já conheço, vamos fazer isso daqui. Perceba como a criança, se uma criança estivesse aqui, pede para ela pegar essa água e beber. Provavelmente ela pega assim, olha assim e bebe assim. Sim. Você pede para um adulto, pode ser que ele nem olha para o copo, já está pegando o copo e bebendo a água. Porque a gente repetiu esse padrão tantas vezes que vai virando o nosso piloto automático. E por isso, ansiedade, depressão, medos e outras coisas, é perigoso deixar isso no piloto automático. Porque uma pessoa, por exemplo, que sente depressão durante muito tempo, ela vai quase que ficando viciada em sentir depressão. Só que da mesma forma, se foi possível se viciar em algo que não é tão legal, e óbvio, ninguém faz isso de propósito, claro. Assim, eu não quero diminuir ninguém por isso. Entenda, eu honro e eu compreendo. Ninguém faz isso de propósito. Só que da mesma forma que é possível entrar nesse estado, é possível sair dele. Existe tratamento, existe possibilidade de solução disso, e é por isso que a gente está aqui falando sobre hipnose transformacional, sobre tratamento de depressão, ansiedade, medos e tantos outros. Eu digo assim, o ser humano nasceu para ser o melhor que ele pode ser. E eu acredito que todo mundo merece ter sucesso. Agora, sucesso, de verdade, todo mundo merece, deveria desejar ter sucesso. E sucesso não é querer sempre crescer só. Sucesso é querer entender o que é sucesso para você. Talvez sucesso é passar mais tempo com o filho, talvez sucesso é acelerar ou desacelerar. E uma coisa que eu gosto muito de falar. Primeiro, muita gente fala, então quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz e aí eu posso agradecer as coisas que eu tenho. E para mim a lógica é exatamente o inverso. Quando a gente trabalha com hipnose transformacional é bem isso. Primeiro começa a agradecer, logo você vai se tornar mais feliz e logo você pode ter mais sucesso. Porque sucesso sem felicidade é fracasso, não é sucesso. É isso. Só pra gente encerrar, porque o diretor já falou pra mim que o tempo tá acabando aqui. É que eu fiz a brincadeira sobre o desenho animado lá no começo. Esse método todo, essa hipnose toda, porque quando fala em hipnose, as pessoas ficam assim, mas aí vou ter que entrar em transe, porque isso está muito forte no imaginário popular, né? Acho que por causa de filme, de desenho animado. Tem isso ou não tem? É só na base da conversa e a pessoa vai se ouvindo e vai te ouvindo e vai chegando a esse lugar. Ninguém sai da consciência. Para entender basicamente, é possível, em estado de hipnose, uma pessoa comer uma cebola e achar que é uma maçã? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Eu acho, o diretor está falando, eu acho que deve ser. Na verdade, é possível, só que porque ela deseja. Por exemplo, da mesma forma, se você estiver engajado na comunicação, não é um controle sobre a mente do outro. É como se fosse assim, cara, eu quero tanto ver essa cebola ter gosto de maçã, que eu vou me envolver o máximo possível para que isso aconteça. É como se o hipnotista fosse um GPS. E a pessoa que estivesse passando por hipnose é quem está dirigindo o carro. Tá dando pra... não é perca de controle. Então, quando alguém vê uma cebola com gosto de maçã, é porque ela deseja ter essa experiência fortemente. Então, no processo, principalmente terapêutico, não é perca de controle. É uma conversa, literalmente. A mesma sensação que você vai ter quando você está assistindo um filme e chora vendo esse filme. Naquela hora, tinha alguém controlando a sua mente para te fazer chorar? Não. Você desejou prestar atenção, você desejou se engajar de tal forma que se tornou realidade. A mesma lógica, uma hipnose natural que aconteceu. Aquele dia lá que você ficou mais, vamos dizer assim, precavido na hora de dirigir depois. Foi o acidente. Aconteceu uma hipnose natural. Tá dando para entender? Sim, sim. É basicamente ajudar a induzir
esse estado para te ajudar a reprogramar. Por exemplo, é fazer basicamente uma conversa e nessa conversa acessar a nível subconsciente de forma a ter envolvimento emocional suficiente para sobrepor aquela memória do carro, para você, não é sobrepor no sentido de apagar ela, Sim. é você olhar para ela e agora tá bem ao olhar para ela. Romani, muito obrigado. Muito obrigado. Né? Antes da gente encerrar, é importante você dar aí suas redes pra galera, porque você publica muito conteúdo relacionado a isso, a hipnose transformacional. Fala um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, todos os dias eu falo sobre ansiedade, depressão, fobias, nas redes sociais. Tem o Instagram, @RomaniSouza, e o canal do YouTube, Romani Souza, com 2 N's, o Romani, bem fácil de encontrar. Tem muita coisa legal, eu espero poder contribuir com vocês lá também. É isso. Bom, assim a gente encerra a série especial do Chega Junto sobre o Setembro Amarelo. A gente ficou muito feliz de ter podido contribuir do nosso jeito para essa campanha tão importante, trazendo um pouco mais de informação, desconstruindo estereótipos, mitos, enfim. Mas sempre fica assim aquela dica, né, que eu fiz em todos os vídeos, no encerramento de todos os vídeos. Se você se reconhece com depressão ou tem alguma pessoa próxima de você que esteja vivendo essa situação, saiba que você ou essa sua pessoa amada não precisa passar por isso sozinho, você pode buscar ajuda e aí a gente indica o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você pode buscar atendimento pela internet no site cvv.org.br, e aí você acessa o chat, ou pelo telefone no Disque 188. O número é gratuito para todo o Brasil, você não precisa se identificar, não vai ser julgado, não vai ter ninguém te reprimindo, e aí você vai poder falar, vai poder se ouvir e vai poder buscar caminhos para sair dessa situação, tá certo? Ó, fica uma dica aqui também, na semana que vem, terça-feira, tem live da bagunça, porque o canal vai completar 2 anos, a gente tá esperando todos vocês com uma convidada especialíssima. Eu não vou nem adiantar ainda, mas vocês vão se divertir. Então, terça-feira, 9 da noite, live da bagunça para comemorar 2 anos do canal. Tô esperando por vocês. Beijão e até lá.